A santa paz de Deus, sejam todos muito bem-vindos. Grande é a alegria do meu coração em ter a sua presença junto comigo nesse propósito maravilhoso. Eu me sinto muito feliz em poder contar com você nessa rotina espiritual que nós criamos de fazermos a leitura diária da Bíblia. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui nós não falamos de igreja nem de religião, fazemos a leitura da Bíblia, a leitura regular, começando no livro de Gênesis. Com fé em Deus, vamos terminar no livro de Apocalipse e todos os dias fazemos a leitura, meditamos na palavra e uma breve oração. Graças a Deus. Antes de começar a leitura, eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreva no canal. E não esqueça de deixar o seu gostei. O seu like é muito importante para que outras pessoas também recebam esse vídeo. Mais importante ainda é que você compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos e às vezes até aquela pessoa que você tem pouco contato, quem sabe não é da palavra de Deus que ela está precisando. No livro de Tiago, o apóstolo diz: a fé sem obra de nada adianta, não tem serventia. Então, se você verdadeiramente tem fé e acredita em Deus, que eu tenho certeza que você acredita, compartilhe essa palavra e faça a palavra do Senhor, nosso alimento espiritual, chegar a mais casas e a mais pessoas. Glórias a Deus. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Êxodo, capítulo 2. No capítulo 1, ele termina dizendo que Faraó deu uma ordem que todos os filhos homens nascidos das hebreias fossem jogados no rio Nilo, um rio cheio de crocodilos e um rio também tido como divindade. Ali se fazer o sacrifício da vida daqueles meninos, achando que assim a população dos hebreus iria diminuir e iria enfraquecer. Ele só não contava com o poder do Senhor e nada daquilo que o Senhor promete, absolutamente nada nem ninguém pode ir contra. Então, o capítulo 2 começa dizendo que um varão da casa de Levi, lembre-se que a casa de Levi é aquela casa que eles não herdaram terras de Jacó, mas herdaram sacerdócio. Então Moisés vem dessa linhagem dos sacerdotes da casa de Levi, e ele tomou também, a sua esposa também é da casa de Levi. E esse menino nasceu muito bonito, muito formoso. Sua mãe não teve coragem de entregar ele para os egípcios e escondeu esse menino durante 3 meses. Depois, não tendo mais condições de esconder o menino, ela pega um cesto, ela passa betume nesse cesto e ela veda todo esse cestinho por dentro, pega o menino, embrulha ele, coloca nesse cesto e diz aqui na Bíblia que ela colocou ele junto aos juncos, junto àquela mata, aquela grama que fica na beirada do rio. Ela não colocou seu filho no rio e empurrou, ela colocou ele no meio dos juncos. E a irmã desse menino, ela fica acompanhando aquele cestinho. Ela não consegue se afastar do cesto. E ela fica acompanhando o rio, levando aquele cestinho entre os juncos. Mas Deus é grande demais, o Senhor tinha uma promessa para os hebreus lá na terra do Egito, que eles seriam retirados daquela terra. E a promessa de Deus tem que se cumprir. O Senhor sempre vai ter um meio e uma forma de cumprir as suas promessas. Então a filha de Faraó, aquele Faraó que estava subjugando os hebreus, ela vai se banhar junto com outras donzelas, suas servas também, e vai se banhar no rio Nilo, bem no local próximo onde a mãe havia colocado o cesto com o bebê. E a irmã estava só lá, olhando aquele cestinho
no meio dos juncos ali no rio. E uma das donzelas encontrou esse cestinho, pegou o cesto e a filha de Faraó se aproxima. Eles abrem aquele embrulhinho e é um menino chorando. E elas olham e dizem assim: certamente é filho de uma hebreia. Nessa hora, a irmã de Moisés, que até então não se chama Moisés, saiu correndo ao encontro da filha de Faraó e diz assim para ela: olha, eu acho que é realmente filha das hebreias. Quer que eu corra e chame uma ama hebreia para que ela crie este menino? E a filha de Faraó diz: ok, pode ser. Busca lá uma ama hebreia e para ela cuidar desse menino. E a irmã corre e chama a mãe, a própria mãe de Moisés. E chegando diante da filha de Faraó, a filha de Faraó fala para ela assim: olha, leva esse menino, cria ele, eu vou te pagar um salário e quando ele já estiver grande, você traz esse menino para mim. Glórias a Deus! Como Deus é poderoso! A própria mãe podendo criar o filho e ainda recebendo para criar esta criança. Louvado seja Deus! E já no verso 10 diz que o menino, já sendo grande, ela leva o menino para a casa de Faraó, que é a filha de Faraó, entrega ele para a princesa e ela o adota. Ela toma esse menino, ela não tem filhos, ela adota este menino e diz assim: olha, e o chamou seu nome de Moisés, porque das águas eu tenho te tirado. Vindo das águas, tirado das águas, glória a Deus, esse é o significado do nome Moisés. E ali Moisés vive no palácio de Faraó até os 40 anos. Estando com 40 anos, ele, sabendo que é um hebreu, sabendo que ele é um filho adotado da princesa, ele quer conhecer os hebreus, quer ver como eles vivem, e aí então ele vai conhecer esse povo. E acontecendo que naqueles dias ele vai e ele vê, diz assim a Bíblia, e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu a seu irmão, né? Eles consideravam os hebreus como irmãos, né? Da mesma terra, nascidos da mesma terra. E ele viu que era muito dura a servidão dos hebreus, ele viu que os egípcios chicoteavam eles. E quando o egípcio estava chicoteando, né? Judiando daquele hebreu, Moisés olha para os lados, não tem ninguém, ele vai e mata esse egípcio e enterra ele nas areias. No dia seguinte, ele continua andando entre os hebreus e aí ele encontra dois hebreus brigando, discutindo. Aí ele se vira para aquele hebreu que está ferindo o outro, que está batendo no outro e diz para ele assim: por que você está fazendo isso? Por que você está ferindo o teu irmão? E esse hebreu, com grosseria, responde para ele: quem te colocou por maioral sobre nós? Quem te colocou por juiz sobre nós? Por acaso você pensa em me matar assim como você matou o egípcio? E nessa hora, Moisés ele se assusta, ele fala assim: todo mundo está sabendo o que eu fiz. Eu pensei que não tinha ninguém me olhando, mas agora todo mundo está sabendo que eu matei um egípcio. E estava sabendo. Essa notícia chega aos ouvidos de Faraó e Faraó manda matar a Moisés, porque ele entende que Moisés, mesmo sendo filho adotivo de sua filha, seu neto, ele era um assassino de egípcios, ele estava do lado dos hebreus, então ele manda perseguir a Moisés. E Moisés foge para a terra de Midian. Chegando na terra de Midian, ele é um fugitivo, não tem nada, não conhece ninguém, tudo que ele conhecia era o palácio, eram os egípcios. Quando ele começou a conhecer os hebreus, já aconteceu esse assassinato, esse processo, e aí ele foge para as terras de Midian, chega lá e senta sobre um poço. E enquanto ele está sentado lá naquele poço, vem 7 donzelas, filhas do sacerdote da terra de Midian, para tirar água para dar para o seu rebanho, né? Para dar água lá para o pastoreio delas. Porém, outros pastores que ali estavam também tirando água,
eles expulsam elas e maltratam elas e não deixam que elas tirem água, né? Elas estavam tirando água, eles interrompem e tiram elas de lá. Moisés, vendo aquilo, ele defende as moças, ele vai contra aqueles homens, aqueles pastores, defende as moças e ainda tira a água e dá de beber às moças, acalma as moças e dá de beber a todo o rebanho, aqui diz abundantemente. E essas donzelas voltam para casa, voltando para casa, chegando mais cedo, o pai pergunta: mas o que aconteceu que vocês estão chegando mais cedo? E elas contam da briga que houve lá no poço e falam do egípcio, porque até então Moisés ele se veste como egípcio, ele foi criado como egípcio dentro do palácio de Faraó. Então elas falam que é um egípcio que defendeu elas e ainda tirou água em abundância para dar para o rebanho. E o pai diz: e cadê este homem? Busquem esse homem para que ele possa comer pão junto conosco, para que eu possa agradecê-lo pelo que ele fez por vocês. E elas chamam Moisés e Moisés cai nas graças deste sacerdote. O sacerdote gosta muito dele e ele passa a morar com esse sacerdote. Inclusive, esse sacerdote dá uma de suas 7 filhas como esposa para ele. Dá para ele a filha chamada Zípora. E aí ele passa a habitar nas terras de Midian. A partir do verso 23, conta que depois de muitos desses dias, o rei do Egito, ele falece. Então os filhos de Israel passam a suspirar. Eles têm um pouco de alívio até vir o próximo faraó, que é um pouco pior ainda do que esse, porque esse tem o coração endurecido, o próximo vai ter o coração mais endurecido ainda. Mas naquele momento, quando ele morre, diz assim, que eles suspiraram por causa da servidão e clamaram com clamor, com muito fervor a Deus, e a oração deles subiu aos céus. Então Deus ouviu os gemidos do povo e lembrou-se do acordo que tinha com Abraão, com Isaque e de Jacó. Então o Senhor se atentou para os filhos de Israel, ouvindo o clamor deles. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, quanta providência o Senhor tem tomado com o povo de Israel. O Senhor permitiu a servidão deles, mas porque naquele momento todos aqueles homens, aqueles varões a qual serviam Deus de Jacó haviam falecido. Então houve um esfriamento destes homens, eles já não serviam a Deus como eles serviam na antiguidade, na época de Abraão, Isaque e Jacó, porque aqueles varões já haviam morrido e os seus filhos também tinham morrido. Inclusive tem alguns hebreus que já servem os deuses dos egípcios, deuses de estátua, deuses de ouro, deuses de prata, e ali o Senhor permitiu que eles vivessem essa servidão. Mas então eles clamam a Deus e Deus ouve o gemido deles e vai mandar o socorro para os hebreus. Aleluia, glórias a Deus. Então eu te pergunto, para que você reflita a respeito, se o Senhor é aquele que promete, porque Deus não é homem para mentir, mas Ele permite sim a tribulação, Ele permite a provação, mas porém o Senhor é aquele que ouve o clamor, ouve o gemido. Então, minha irmã, meu irmão, se você tem uma causa, se você está passando pelaquela prova de fogo, clame ao Senhor. Somente Ele pode vir e te socorrer e te tirar dessa prisão que você está vivendo, dessa servidão do inimigo. Porque tudo que nós passamos por Deus é permitido para termos lições, para aprendermos, para sairmos mais forte, mas sempre com fé no Senhor. Então, toma a tua porção de fé e clama ao Senhor, clama a Jesus Cristo, seu Filho amado, aquele que intercede por nós junto ao Pai. Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar? Se você puder, fecha os teus olhos, se coloca na comunhão com Deus e vamos clamar a presença de Deus que já está aqui conosco e vamos clamar a Ele que Ele abranda
a nossa prova. Glórias a Deus, aleluia. Deus, nosso querido e amado Pai, mais uma vez, Senhor, mais um dia com grande alegria, nos colocamos diante da Tua santa e gloriosa presença para dizer, Senhor, que nós te amamos e te agradecer imensamente pelo perdão dos nossos pecados, porque o Senhor é cheio de graça e misericórdia, não tem olhado os nossos erros nem as nossas fraquezas, mas tem vindo ao nosso encontro. Te agradecemos pela leitura do livro de hoje, por este capítulo maravilhoso que vimos o nascimento de Moisés, um homem, somente homem de carne e osso como nós, mas que o Senhor capacitou ele de forma que pôde seguir todos os teus mandamentos, Senhor. Pai, assim como ouvistes o clamor do povo hebreu, do gemido do povo hebreu, te pedimos, ouça o nosso clamor, Senhor, venha ao nosso encontro, nos dê libertação da nossa prova. Pai, acrescenta a nossa fé, nos fortifica para que possamos crescer em sabedoria, em graça, em compaixão e piedade, Senhor. Acrescenta em nós, Pai, entendimento da Tua palavra. Revele a nós, Senhor, os Teus segredos espirituais, para que a cada dia possamos ser mais luz na vida de outras pessoas. Senhor, por tudo nós te agradecemos e te louvamos e te pedimos sempre, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Te agradeço pela sua companhia. Eu te espero aqui amanhã para darmos continuidade a esse propósito da leitura diária da Bíblia. Deus te abençoe grandemente. Um beijo e até amanhã.